Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 28, versículo de número 6. Se você que gosta de anotar a mensagem, o tema da mensagem hoje é Síndrome de Aitofel. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, que era um ritual, vou falar dessa maneira, o que eles faziam para Deus falar, e nem pelos profetas. Atenção agora, versículo 7. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Só isso basta por enquanto. Olha para mim. A gente tem que tomar cuidado quando aparentemente a nossa petição não é respondida, pessoal. O Saul já tinha sido tirado do reino por Deus, ele ainda estava ocupando a posição, mas ele já tinha perdido, Davi ainda não tinha entrado no lugar dele, Davi já era escolhido, e a batalha, ela se estendia. Eles precisavam lutar, mas para lutar, eu já estudei na semana aqui com a igreja, quem veio na semana, eles só lutavam com a direção de Deus, porque Deus dava a direção, olha, você vai pular por cima, você vai por baixo, você espera, ou você ataca. E Deus então, Saul buscou, tentou de todas as formas e não conseguiu. Olha o que Saul agora vai falar. Manda buscar uma mulher que tinha um espírito de feiticeira, uma feiticeira mesmo. E ali então Saul acaba se precipitando ainda mais. Gente, muitos aqui estão correndo os riscos por não terem as suas petições atendidas por Deus. E eu quero que você não fica triste com o pastor, não. Mas eu estou aprendendo com isso que eu estou pregando para você aqui. Às vezes a gente ora, faz campanha, busca, pede oração ao pastor, pede oração para o obreiro. Às vezes a pessoa vai até no monte, a pessoa faz um monte de coisa e a petição não é atendida. Você tem que tomar muito cuidado, porque quando as orações, aparentemente, elas não são atendidas, a nossa petição ela não é respondida por Deus, você pode entrar em caminhos errados como o Saul entrou. E não foi a primeira vez que Deus não respondeu Saul. Você quer que eu te mostre isso? Capítulo 14 de primeiro livro de Samuel, versículo 37. Muitos estão correndo risco, irmão, por acharem que não estão sendo atendidos. Olha o capítulo 14 de primeiro livro de Samuel, versículo 37. 14, 37. Então consultou Saul a Deus, dizendo, descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia, lhe não o quê, igreja? Não foi a primeira, nem a segunda e nem a terceira. Se você for ler, não precisa ler, no capítulo 13 mesmo, voltar aí no capítulo 13, do 8 ao 14, você vai ver também que Deus, mais uma vez, deixou Saul no vácuo. E aí é que entra o problema. Pastor, mas o senhor disse que a síndrome de Aitofel, já eu entro sobre ele. Mas às vezes você precisa entender que até o silêncio de Deus é uma resposta, irmão. Pastor, olha para o pastor, eu estou buscando aqui, e não vou mentir para o senhor, estou indo até para uma outra igreja. Eu não ligo da pessoa ir para outra igreja. Até porque não existe igreja melhor do que a outra. Mas você está indo porque a resposta não veio, você pode estar cometendo um equívoco. Não se assuste, tá, pessoal? Tem gente que até na macumba vai, mesmo estando dentro da igreja. Não, eu não vou não. Vai. Eu estava vendo agora, há uns dias atrás, e graças a Deus que eu não vi ninguém de Campinas fazendo isso. Graças a Deus. Mas vi de outros lugares. Um jogo de perguntas do Instagram, vai uma caixinha assim, ó, e fala seu nome, uma foto sua, religião, signo. Um monte de crente colocando lá, Áries, Escorpião. Eu não estou entendendo mais nada. Pastor não, olha para o pastor. Olha para o pastor. Você está na igreja, se orou, buscou, não teve uma resposta, olha para o pastor, alguns fatores Deus está te mostrando. Você não precisa abrir. O Diogo coloca rapidão, ó. O silêncio ele representa às vezes o quê? Ó, Tiago 4:3. Coloca aí rapidinho, Diogo. Tiago 4:3, ó. Pedis e não recebeis. Porque pedis o quê? Para o gastardes em vosso o quê? Às vezes o silêncio de Deus, ele te mostra que você está pedindo errado. Não se assusta com o que você vai ouvir. O pastor já me contou um caso desse uma vez, e eu tive, como que eu posso falar? O desprazer de atender um caso igual o que ele contou. Olha para o pastor. A mulher do cara estava nas últimas da UTI. Nas últimas. O cara jovem. E aí ele me fez a seguinte pergunta. Pastor,
É pecado eu já pensar num próximo casamento? Eu falei para ele assim, você já se sente viúvo, né? Não, pastor, é que eu sou muito novo. Eu falei assim, amigo, eu não vou nem te responder. Já viu aquela frase? Tchau e benção. Tem cada absurdo que a gente atende, você não tem noção. Uma vez eu estava na porta da Sé de São Paulo. Você vai ver. Estava lá no culto. E aí uma irmã saiu na hora do culto. E aí eu saí para poder atender a irmã. Falei, irmã, a senhora está indo embora, eu quero fazer uma oração para a senhora e tal. Pastor, eu estou correndo, porque eu tenho uma perícia agora no INSS. Eu falei, então deixa eu abençoar, para dar tudo certo. Mas o que é? Qual que é o pedido lá? Qual que é a perícia? Pastor, sabe o que é? Olha o que a mulher falou. Deus me permitiu ficar surda para eu poder me aposentar. Diante de tudo que é mais sagrado no mundo. Eu estou falando a verdade. Aí eu falei com ela assim, então eu vou orar para a senhora ser curada. Está amarrado, pastor. Às vezes você está experimentando o silêncio de Deus, porque aquilo que você está pedindo está de acordo com a palavra. Não está de acordo com a palavra. Às vezes a sua petição está contrária à vontade de Deus. Aí Deus fica em silêncio. Já viu aquela pessoa que faz uma pergunta, coisa sem noção? E você olha para ela e fala assim, rapaz, não vou nem te responder? É mais ou menos isso. Às vezes você está provando o silêncio, você está orando, Deus está te trazendo silêncio. Por quê? Porque você está pedindo coisa fora da palavra. Você acha que Deus vai aprovar você largar o seu casamento para ir para outro casamento? Que dia que Deus vai aprovar isso? Pastor, mas o meu caso é diferente. Com todo respeito, irmão, não estou sabendo do seu caso. Mas a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Orar para alguém morrer? Não, eu oro para Deus colocar o meu ex-marido numa cama. Eu já vi gente assim, irmão. Não fica triste com o que o pastor vai falar aqui. Olha para mim. Olha para mim. Uma coisa é você entrar na justiça por uma causa de alguém que te deixou sem a condição. Por exemplo, um exemplo bem claro aqui, um exemplo. Você foi trabalhar, a empresa não te pagou. Você tem que buscar os meios legais, não é pecado. Agora levar o irmão por causa de coisa pessoal à justiça, a Bíblia condena isso. Eu posso te mostrar. Então não estou aqui querendo que você entenda o pastor errado. Mas não precisa abrir também não. Às vezes você está tendo silêncio aí, sua petição não está sendo atendida porque você está pedindo errado. Pedir errado é pedir contrário à vontade de Deus. Você quer um outro exemplo? Eclesiastes 3:1. Faz aí para mim, filho. Olha aí, às vezes você não está conseguindo ter a petição atendida por causa disso aí. O silêncio está te mostrando que é isso aí. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo, o quê? E há tempo para todo propósito debaixo do quê? Às vezes não é o tempo. Deus está te dando, você está provando o silêncio, porque ainda não é o tempo. Você ainda não se amadureceu suficientemente para poder ter aquilo. Quantos casos a gente atende na igreja? De gente que pediu algo e depois que recebeu, às vezes não é o tempo. Eu vou te falar uma coisa, eu quero que você entenda o pastor errado não, viu? Não entenda errado. Mas tem gente que Deus prefere mantê-la pobre, porque pobre ao menos ela está aqui orando. Aumentou muito, ela já se sente dona de si própria e já acaba com a sua vida. Não estou falando errado isso aqui não, irmão. Não precisa responder. Você está maduro. Responde para você. Você está maduro espiritualmente falando, porque tem gente que tem 50 anos e é criança na fé. Para ter aquilo que você está pedindo? Não precisa responder não. Às vezes não é o tempo. Já estou citando um monte de coisa aqui. Isso aqui é mais um exemplo? 1 de Pedro 1,7. Não estou jogando piada para ninguém, irmão. Mas eu acho que a ordem das coisas é, antes de você comprar o carro, você tem que ter sua habilitação. Não, eu quero muito comprar o carro, mas Deus está te mostrando que você tem que se habilitar primeiro. As coisas, olha, isso aqui é sério. Você tem que se amadurecer, irmão. Ou você acha que Deus colocou o pastor Antônio Júnior aqui na igreja de Campinas se antes tem um amadurecimento? Você está pedindo Deus o cargo de chefe, mas você não tem cabeça nem para poder lidar com o cliente. Imagina lidar com o funcionário. Às vezes você está pedindo Deus está em silêncio porque você precisa amadurecer. Eu estou citando aqui, você entenda como você quiser. Tem gente que está aqui, quer ter um filho, mas não sabe nem se cuidar. Nem banho. Você vai cuidar, você vai ter filho, para quê?
Você não tem, quando você olha só para o seu nariz. É verdade, irmão. Você não tem condições de cuidar nem de um cachorro, da cachorra. Imagina do bebê. Você vai dar para sua mãe cuidar. Amadureça. Às vezes o silêncio mostra que não é o tempo. Mas às vezes o silêncio, mostra pra gente o quê? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Às vezes o silêncio de Deus é para provar a tua fé. Para ver até onde a sua fé aguenta. Eu poderia citar inúmeros exemplos. Lembra de Bartimeu? Lembra daquela mulher que Jesus chamou de cachorrinha? Poderia citar inúmeros exemplos. Isso tudo só para mostrar para você que às vezes a petição que a gente pede e Deus não atende por alguns motivos. Outro motivo, João capítulo 10, versículo 27. Às vezes Deus não está em silêncio. Às vezes é você que não está conseguindo ouvir. João 10, 27. Pessoal, deixa marcadinho que eu já volto. As minhas ovelhas ouvem a minha o que, igreja? Voz. E eu conheço-as. E elas me o quê? Olha para mim. Às vezes Deus está falando. Mas você não está ouvindo porque você não é ovelha dele. Eu estou aqui querendo que você entenda o pastor na maior sinceridade do mundo. Entra lá para dentro da sua casa, pegue o som e ligue o som no último volume. Coloque lá um pancadão, o que for. Se alguém bater na porta, você vai escutar? Sabe por que às vezes a gente não está escutando? Deus está até falando, é porque o pecado está falando ainda mais alto em nós, está muito alto o pecado. Olha para mim, eu citei 5, o que for, poderia citar 10. Silêncio de Deus é uma resposta. Então, lá atrás, o Saul buscou e não teve, de uma certa maneira, resultado. Ele foi lidar com feiticeira. E ali a feiticeira enganou ele, falou com ele que estava revivendo o espírito de Samuel, mas não estava, era o espírito do engano, está lá deuses com letra minúscula. E aí o espírito fala para Saul assim, olha, já você estará comigo, vai se encontrar comigo. E realmente se encontrou, porque naquela batalha ele morreu. Olha para o pastor, tome cuidado com a síndrome de Aitofel. Pastor, e o que é a síndrome de Aitofel? Agora sim, segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, perdão. Esse negócio de não estar maduro é coisa séria, irmão. Eu lembrei de uma mulher na igreja, eu não era pastor, era obreiro na época, que ela tinha uma causa da justiça, resumindo, ela recebeu a causa da justiça. E o que aconteceu com ela? Ela comprou como se fosse um sítio, né? Comprou um sítio lá. E aí eu lembro que ela nunca mais foi na igreja depois daquilo. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu encontrei com ela lá de fora da igreja. Irmã, passou toda a correria. Andando pela rua do centro. Não sei se alguém já sabe, mas a igreja lá da Graça em Ipatinga era na principal avenida lá de Ipatinga, Avenida 28 de Abril. E aquele muvucão de gente. Aí ela falou, pastor, só um minutinho. Aí ela entrou dentro da igreja correndo, pegou um envelope de oferta assim, colocou, você lembra como se fosse hoje, R$5 aqui dentro. Ganhou uma causa de quase 1 milhão. Entrega lá pro pastor, fala que eu estou muito... Qual que é a moral da história? Eu nunca mais esqueci isso. Tem gente que Deus segura do jeito que está, porque a pessoa não é madura ainda o suficiente para ter aquilo que pede. Eu não estou aqui jogando piada para ninguém, irmão. Você está pedindo algo que ainda você não tem condições de exercê-lo. Ou de tê-lo, não vou ficar chutando aqui não. Não, pastor, eu sou experiente, sou inteligente. Amadurecimento espiritual é outra coisa, irmão. Você tem que crescer na fé. Eu falo com você e posso garantir para você, tem gente que se Deus prosperar hoje, ele larga a mulher dele para ter outra. Não, é verdade. Ao invés de pegar a mulher dele, colocar a mulher dele no médico e falar assim, doutor, faça o que ela quiser aí. Verdade, irmão. Tem gente que hoje, se prosperar, isso aqui é muito sério. Se Deus colocá-lo como chefe da empresa, ele manda o colega dele que brigou com ele embora. Você não está maduro ainda espiritualmente para poder ter, de uma certa maneira, igual tem gente que está aqui, já tem 40, 50 anos, o que for. Está pedindo Deus um casamento, mas você não merece ter um casamento, você é ainda uma criança na fé. Eu estou sendo bem sincero com você, irmão. Para que Deus vai permitir que você case? Se você ainda não entendeu o que é um casamento. Às vezes o silêncio é para mostrar para você que você precisa amadurecer. E isso é para todas as áreas. Agora entramos no Aitofel. Vamos lá. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias. Como, atenção, se a palavra de quem?
se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para o que, igreja? Eu tenho que contar primeiro um pouquinho o que esse camarada era. O Aitofel, se você for, não precisa ler, se você for ler 2º livro de Samuel, capítulo 23, versículo 34, e 2º livro de Samuel, 11, 3, você vai descobrir que o Aitofel ele era avô de Batseba. Quem lembra aqui quem era Batseba? Quem lembra? Quem lembra? Para quem não lembra, o pastor vai falar. A Batseba era aquela mulher de Urias, que o Davi não foi para a guerra e acabou cometendo adultério com ela. O Aitofel, sendo avô de Batseba, quando descobriu tudo que aconteceu, que Davi pegou a Batseba, depois que ele provocou a morte de Urias e levou a Batseba para dentro do seu palácio, o Aitofel, ele começou a ficar com a bronca de Davi. O Aitofel, pessoal, era o camarada mais inteligente que existia na Bíblia. Eu não fica triste com o que eu vou falar. O pessoal, olha para mim, ao invés de consultar a palavra de Deus, consultava ele. De tão inteligente que o cara é. E o conselho, tudo que ele falava acontecia. Era um dom que Deus tinha dado para ele. Quando então o Absalão, que era o filho de Davi, se levanta para poder lutar contra o próprio pai Davi, que o próprio profeta Natan tinha falado com Davi, que o que ele fez ia trazer consequência para a casa dele, o Aitofel então, olha para o pastor, o Aitofel então vai decidir ficar contra Davi, vai passar para o lado de Absalão. Agora é aqui que você tem que entender, o Aitofel ele se acostumou com tudo do jeito dele. Tem gente que está aqui que tudo tem que ser do jeito dele, irmão. Tem gente que está aqui que tudo tem que ser do jeito dele. Tem gente que está aqui que olha para o pastor que você quer sério. Até a comida tem que ser do jeito dele. A mulher dele come comida que não gosta há muito tempo para poder agradá-lo. Então tem que ser com esse tempero que eu não gosto. Mas ela não tem gosto. Não, você tem um objeto dentro de casa? Não, mas eu gosto do arroz sem alho. Ou sem cebola. Mas se a sua mulher gosta, qual o problema tem de vez em quando você gosta comer junto com ela aquilo que ela gosta? Eu descobri que a minha mulher não gostava de macarrão tem pouco tempo. E ela comeu esse tempo todo de casamento junto comigo para me agradar, irmão. Você acredita nisso? Eu descobri, rapaz, você não gosta não, porque você comeu? Você gosta. Eu aprendi a gostar de batata frita com ela, porque eu comia, mas não comia com... Estou falando a verdade, irmão. Tem gente que está aqui, que está com a síndrome de Aitofel. Tudo tem que ser do jeito dele. Na empresa, olha para mim, o culto. Se enxerga, meu. Falei igual o Paulista agora, né? Entenda a sua posição e pare de entender. Pastor, mas modéstia à parte, o que eu falo acontece. O Aitofel também. Você vai ver o que vai acontecer com ele. Vai para o capítulo agora 17, versículo 1. Agora é a nossa mensagem. Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tudo é do seu jeito, na hora que você for contrariado, você vai se revoltar contra Deus. Escuta o que eu estou lhe falando. Capítulo 17 agora, versículo de número 1. E agora nós entramos na síndrome de Aitofel. Gente, eu vou ter que ler um pouquinho com você, viu? Vou ler bastante agora, mas faz parte da mensagem. E disse mais Aitofel a Absalão, depois que ele se separou de Davi, ficou com o filho, né? De Davi e Absalão. Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Absalão querendo matar o seu pai, o Davi fugindo, cansado. O Aitofel falou assim, olha, Davi, o conselho que eu te dou, Absalão, o conselho que eu te dou contra o seu pai Davi é esse. E irei sobre ele, pois está cansado, né? E fraco das mãos. E espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei o rei Só. E farei tornar a ti todo o povo, pois homem a quem tu buscas é como se tornasse todos. Assim todo o povo estará em paz, Absalão. E ele continua dando conselho. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Pronto. O Aitofel mandou o recado para Absalão e, como sempre, ele já entendeu. O que eu falei vai ser feito. Afinal, tudo é do meu jeito. E olha o que vai acontecer agora. Diz, porém, Absalão, chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Eu imagino já a cara do Aitofel. Falou, o quê? Mas no meu conselho não é o melhor conselho que existe aqui? Está escrito na Bíblia que o conselho conselho de Aitofel é como o conselho da palavra. Imagina que ele falou assim, olha, até aquela questão da palavra, tem gente que vem e me consulta e acontece. Por que esse cara não vai me ouvir? Atenção agora.
E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão dizendo, desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra, se não falar tu. E então disse Uzai a Absalão, o conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai, bem conheces tu e o teu pai e os seus homens, que são valorosos, que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Continua a leitura, por favor. E eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá, houve derrota no povo que segue Absalão. Versículo seguinte. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso. E homens valentes os que estão com ele. Versículo seguinte. Então, porém, aconselhou que toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Beceba, em multidão como a areia do mar. E que tu, em pessoa, vás à peleja. Continua. Então iremos a ele. Em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele nem ainda um só. E se ele retirar para a cidade, para Israel tirará cordas daquela cidade, e arrastá-los-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. 14 e a gente para. Então disse Absalão a todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Uzai o arquita, do que o conselho de que, igreja? De Aitofel. Porém assim, o Senhor, o que, igreja? Ordenara, para que não trouxesse mal sobre Absalão. Olha aqui para mim, olha para mim. A petição de Aitofel foi atendida? Foi atendida? Olha para o pastor. Agora, um homem que era tudo do jeito dele, agora vai ser feito do jeito dele? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a nossa petição ela não é atendida. Já falei lá atrás por causa de quê? E se a gente não vigiar, a gente se revolta contra Deus. Gente, eu não estou aqui falando sem entendimento. Tem gente que está aqui, ó, que essa semana, esses dias atrás, fez o seguinte comentário: Deus, o senhor não vai me ouvir? Ele está te ouvindo, sim. Lá atrás eu te falei. Às vezes é por causa que você precisa amadurecer, às vezes você está provando a sua fé, às vezes é porque você não está ouvindo, ele está falando. E o Aitofel já tinha uma chateação desde que sua neta foi tomada por Davi. Olha o que vai acontecer agora, igreja. Capítulo 17, versículo 23. Olha o que o Aitofel ele vai fazer agora. 23. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se, e foi para a sua casa e para as suas cidades. Atenção, a sua cidade. E pôs em ordem a sua casa. E se o que, igreja? Enforcou e o que? E foi sepultado na sepultura de seu o quê? O Aitofel tirou a própria vida, porque não aceitou ser contrariado. Tem gente que está aqui, que está acabando com o casamento, porque aparentemente foi contrariado. Você não foi contrariado. É porque você tem a síndrome de Aitofel, que você quer que tudo seja feito do seu jeito. Não fica triste com o que o pastor vai falar. Aqui, graças a Deus, eu não enfrentei isso. Mas em muitas igrejas, o pastor chega lá e ele quer, na direção de Deus, fazer algo, e aparentemente aquela pessoa que está lá, que tem muito tempo de igreja, ela quer que o pastor faça do jeito dela. Não se assuste, até pregar a mensagem que ela quer. Tinha uma irmã uma vez que chegou, o pastor estava me comentando. A irmã uma vez chegou para ele e falou: seu pastor, eu queria que o senhor cantasse aquele louvor hoje. E olha para mim, ela era a maior dizimista da igreja. E todos que ela pedia, por ela, fazer, vou perder a irmã. Aí um homem de Deus falou com ela: irmão, não vou cantar isso não. Vou cantar o que Deus me dirigir. Você é doida de falar isso comigo? Você sabe quem eu sou? Irmão, isso a senhora sabe quem eu sou? Tem gente que olha para o pastor, tem essa síndrome, tudo tem que ser do jeito dele. Não aceita a opinião de ninguém. É em todos os lugares, é na igreja, é no trabalho, é na faculdade. Meu irmão, não estou aqui querendo que você entenda errado. Não confunda liderança, com todo respeito, não confunda liderança com babaquice. Você é marido, mas você pode ser o cabeça, mas você está sendo, com todo respeito, bobo dentro de casa. Você não aceita a opinião de ninguém. O camarada, por um conselho que não foi dado para ele, ele tirou a própria vida.
Tem gente que está suicidando o casamento. O casamento está suicidando o casamento, irmão. Porque não aceita ser contrariado. E aí eu vou ficar aqui chutando, eu não vou. Mas tem gente que já morreu espiritualmente. Porque aparentemente a sua petição não foi atendida. Isso aqui é muito sério. Ó. Olha o Salmo 94, 9. Aquele que fez o ouvido, não o que, igreja? Ouvirá. E o que formou o olho, não o que, igreja? E aí? Você está achando que Deus não te ouviu? Claro que ouviu. Eu vou voltar lá atrás, não precisa você abrir. Às vezes, é porque você está pedindo errado. Às vezes, porque não é o tempo certo. Você precisa de uma certa maneira amadurecer. Às vezes é provar a sua fé. Às vezes é, de uma certa maneira, você que não está ouvindo. O Davi, meu irmão, ele quase surtou. Mas na hora que ele percebeu que ele estava indo para um caminho errado, que ele estava orando e as coisas não melhoravam, continuava sendo perseguido por Saul, o Davi se manteve firme. Olha o Salmo 13, versículo 1. Essa é a síndrome de Aitofel. É aquela pessoa que não aceita ser contrariada. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Isso é o Davi falando. Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Versículo 2. Até quando consultarei a minha alma, com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu o que, igreja? Até agora, você ouviu alguma resposta de Deus? Ouviu, gente? Acontece com todo mundo, pessoal. Aconteceu com Davi, aconteceu com Saul, aconteceu com Aitofel. Não vai acontecer contigo. Você está orando pelo seu casamento, você prefere então suicidar o casamento, terminar, porque aparentemente Deus não te deu a resposta? Talvez Ele esteja te mostrando o que você tem que fazer. Olha o versículo seguinte, 3. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Atenção agora. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Agora olha que coisa forte, ó. Mas eu confio onde, igreja? Na tua salvação o meu coração se o quê? Peraí. Você acha que esse salmo, ele foi escrito tudo ao mesmo tempo? Alguém já escreveu o livro aqui? Tem um rapaz aí que está escrevendo aí, um menino aí. Isso. Você consegue escrever hoje, você começa hoje e termina amanhã? Esse salmo foi escrito dia após dia. De repente, a oração de Davi foi ouvida. E o Davi vira e fala assim, mas eu confio em ti, na tua benignidade, na tua salvação, o meu coração se alegrará. Olha para mim, não se preocupe nem fique triste. Vai chegar o momento de Deus responder a sua oração. Não faça nada precipitado no silêncio de Deus. Versículo 6, coisa linda, ó. Cantarei ao Senhor, porquanto tem me feito muito o quê? Olha para mim, ele começou reclamando. E olha para mim, ele terminou louvando. Você pode ter até reclamado, mas se prepare que Deus ele vai responder a sua oração, você vai louvar a Deus. Só que às vezes a gente não está preparado para ser contrariado. Você sabia que o não também é uma resposta? Quantas vezes Deus fala não para a gente, irmão? O pastor Jaime estava pregando na segunda-feira, em uma das campanhas, e ele falou algo muito profundo. Ele falou, gente, nas maiores lutas que eu enfrentei, eu estava muito melhor com Deus. Às vezes você tem que saber lidar com os nãos que aparentemente você recebe. Você está orando e aparentemente aquilo não se resolve. Saiba lidar, porque senão você vai cometer uma burrice como Aitofel cometeu. Abacuque capítulo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Versículo 2 eu paro. Até quando, Senhor? Clamarei eu. E tu não o que, igreja? Me o que? Gritarei violência, e não o que, igreja? O Abacuque, assim como muitos que estão aqui, precisava ser atendido. Gente, eu reconheço que a luta que a gente enfrenta é tremenda, e papapá, você já sabe disso. Eu tenho certeza que você precisa ser atendido. Mas às vezes parece que é assim, pessoal. Você clama, parece que nada acontece. Já citei lá atrás o que pode estar acontecendo. Você já tem que ter ciência disso, fazer uma reflexão. Mas não faça o que o Aitofel fez.
Não suicide aquilo que para Deus é muito precioso. No caso dele era a vida, talvez no seu caso é o casamento, às vezes é a sua saúde, às vezes é até seu emprego, a sua empresa. Capítulo 3, agora versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não o quê? Nem haja fruto aonde? E o produto da oliveira o quê? E os campos não produzam o quê? Mantimento. E as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não haja vacas. Continua. Todavia, eu me alegrarei em quem? No Senhor. Exultarei o Deus da minha... 19. Senhor, o Jeová, o Senhor, é a minha força, e o fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os instrumentos, sobre os meus instrumentos de música. Olha para mim. Ele começa sem ser atendido. Olha aqui para mim. No final ele foi atendido? Vou fazer uma pergunta. Ele começou orando e dizendo: até quando, Senhor? Ele foi atendido no início? O livro terminou, ele foi atendido? Foi? Olha aqui para o pastor. Independente de você ser atendido ou não, pode, meu irmão, levantar a sua voz e agradecer o nome santo do Senhor. Ainda que você não entenda, Ele sabe o tempo certo de tudo acontecer na tua vida. Mas olha para o pastor, ele não terminou o livro suicidando. Ele não terminou o livro querendo largar tudo. Ele não terminou o livro chorando, ele terminou o livro cantando. Gente, a síndrome de Aitofel é essa. É aquela síndrome que a pessoa tem de não aceitar ser contrariado. Diante da mensagem, não precisa responder. Qual é a sua posição? Não precisa responder, não. O Abacuque, ele terminou o livro, para quem não entendeu, dizendo: independente de qualquer circunstância, eu continuarei crendo no Deus da minha salvação. Agora, eu não posso mentir para você. A Bíblia nos ensina que o Senhor é o nosso... Não. O Senhor é o nosso o quê? Pastor. E nada o quê? Você pode ter certeza que antes de você fazer isso aqui, ó, fechar os olhos e partir, o que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10, 37, e eu termino. Diz assim, ó: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, e não o quê? Atenção agora o verso 38. Mas o justo viverá do quê? Peraí, a fé, ela é a incerteza ou ela é a certeza daquilo que espera? Olha para mim, olha para o pastor, um exemplo. Eu orei com fé, um exemplo, para o meu casamento. Olha para o pastor. Se eu orei por fé para Deus restaurar o meu casamento, significa que naquele momento da oração, olha para o pastor, o problema ele existia ou não? Olha para o pastor. É isso que você precisa entender. Às vezes, não existe ainda aquilo que você quer. Mas olha para o pastor. Você tem que viver na esperança que aquilo que você não tem, há de ter em nome do Senhor Jesus. Mas o justo viverá da fé. E se ele o quê? Recuar. A minha alma não tem prazer em quem? Atenção, versículo 39, e eu acabo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para o quê? O Aitofel, ele se retirou para a vida ou para a perdição? Olha para o pastor, quando você se contraria e deseja sair, um exemplo, do casamento, você está saindo para o quê? Para a perdição. Quando você se contraria com a igreja e decide sair da igreja, você está saindo para onde? Aqui Deus ele quer que você tome muito cuidado. Sexta-feira eu preguei uma mensagem que Deus ele não tem dó de ninguém. O momento que ele teve preocupação com a humanidade, ele mandou um filho. De lá para cá, ele só opera através de Jesus. Aí você olha para o pastor, você acha que Deus vai se comover da decisão que você está perto de tomar? Repito, nós porém não somos aqueles que se retiram para a perdição. Atenção agora, mas aqueles que creem para a conservação de quem? Eu só li isso e termino. Não sei o que você necessita, não se precipite com a ação mesmo que a petição não esteja sendo atendida. Vai ser atendida. E quando ela for atendida, além de te trazer bênção, ela não vai deixar você ir para o inferno, ela vai te trazer salvação, em nome do Senhor Jesus. Mas olha para o pastor, hoje nós aprendemos com Aitofel, que nós temos que tomar muito cuidado, quando a nossa oração é atendida ou não atendida?
Aplauda Jesus bem forte, é isso. Fica de pé, por favor. Vamos orar um pouquinho mais hoje. Fica de